Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo de conexão com a nossa fonte criadora. Eu sou Verônica Mello e hoje vamos dar sequência à série Os Segredos dos 72 Nomes de Deus. E se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar ele disponibilizado no final ou nos cards deste vídeo, para que você entenda do que estamos falando e também para que sirva de base para os outros vídeos dessa série. Eu sempre falo para vocês que a Torá é um documento codificado e é impossível entendê-la se a estudarmos apenas em sua literalidade. Ela é formada por 304.805 códigos que chamamos letras hebraicas, com camadas sobre camadas de sabedoria oculta. Cada letra, cada palavra da Torá tem um valor numérico, baseado no sistema que nós chamamos de gemátria ou gematria, em que cada letra hebraica também é um número. Então, descobrir palavras a partir desses valores numéricos revela uma associação oculta entre elas. A gemátria é apenas um dos muitos códigos encontrados na Torá. No primeiro vídeo dessa série, nós falamos sobre um outro método chamado Reshei Tevot, que é a junção e a permutação das iniciais encontradas em um passuk, em um verso, e justo ali, nos versos 19, 20 e 21 do capítulo 14 do Sefer Shemot, que é o livro de Êxodo, retiramos os 72 nomes que compõem essa tabela que nós estamos usando nessa série. Ao aplicarmos esse método Reshei Tevot e permutarmos as letras, nós obtivemos o que chamamos de Shem Kadosh. Esse nome sagrado pode então ser usado como uma espécie de reza, ou seja, uma meditação que pode ser cantada de forma a induzir um estado de consciência alterada. No estado de consciência alterado, ou seja, quando cantamos, quando vocalizamos esses nomes sagrados com a kavaná correta e se executado corretamente, isso leva à manifestação material da energia contida nesse Shem Kadosh, ou seja, nesse nome sagrado. O uso das permutações e vocalização do Shem Kadosh junto com alguns nomes angélicos também são conhecidos como método profético, ou seja, quando você pega esse Shem, quando você pega esse nome e acrescenta outros códigos, você transforma essa energia em um nome angélico e que você agora vai trabalhar com um outro tipo de combinação energética. Lidar com esses nomes é acessar as dimensões celestiais. Isso se ativados de forma correta, é claro. E para transitarmos com segurança por essas dimensões, se faz necessário um guia, um magid em hebraico. E como estamos falando do mundo espiritual, esse guia não pode ser, esse magid não pode ser do mundo físico. Embora eu sirva para vocês como uma espécie de guia, porque estou trazendo, de certa forma, um conteúdo e algumas especificações que você pode utilizar, ou seja, eu estou te dando um método para utilizar essa tabela dos 72 nomes. Mesmo assim, quando você estiver só fazendo exatamente essas meditações, você vai precisar de uma energia compatível com esse reino. E essa energia é chamada de Magid, ou guia espiritual. Esse guia ele funciona como um selo de autorização para manusear o Shem Kadosh. Quando você só visualiza um Shem, um nome, apenas a sua kavaná ativa aquela energia que você está querendo naquele momento. Por diversas vezes aqui no canal, muitas vezes nós simplesmente escaneamos as letras. Porém, quando nós estamos lidando com essa tabela de 72 nomes e para ativar o código que precisamos para que tenhamos do nosso lado exatamente um magid para nos fazer transitar por esse mundo espiritual, nós precisamos ir além da visualização. Nós precisamos ir além do escaneamento das letras. Nós precisamos fazer a vocalização, porque esse som emitido traz para nós, dentro daquelas ondas sonoras, exatamente a conexão com o magid correto, de acordo com o tikkun que você tem e de acordo com a kavaná que você está utilizando naquele momento. No último vídeo dessa série, nós falamos exatamente de um código chamado de código arônico. Esse código, dentro dele, contém exatamente uma gemátria que nós vamos extrair através desse método Reshei Tevot. Vamos retirar de uma parte da Torá o que ele está nos dizendo através de um exercício de gematria, ou seja, de uma gemátria, para sabermos o que precisamos para adentrar os mundos superiores. Eu quero que você agora olhe na sua tela e verifique que é exatamente a tabela com os 72 Shem Kadosh, ou seja, 72 nomes sagrados, 8 colunas e 9 linhas. Cada uma dessas colunas, elas representam uma dimensão. E cada uma dessas linhas representa uma subdimensão. Então nós temos aí 8 dimensões, que é Hormá, Binah, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Esod, e cada uma delas possui 10 dimensões,
Eu só coloquei 9 porque a 10ª dimensão, ela corresponde exatamente onde nós estamos, que é Malhut. É daqui que nós vamos fazer a conexão com os mundos espirituais. Então, essa dimensão que nós estamos, ela conta como a dimensão número 10. Ou, se contarmos de baixo para cima, já que iremos fazer uma elevação espiritual, nós somos a primeira dimensão, ou seja, a dimensão mais baixa, e através desses nomes nós iremos subir de dimensão. E para fazer esse trânsito entre essas dimensões, nós precisamos de uma guide, ou seja, de um guia espiritual que nos dê a certificação de que estamos passando pelos lugares certos, utilizando a Kavanah certa, de acordo com o Shen Kadosh que estamos utilizando. Então, por exemplo, na dimensão de Hormá, nós temos 9 dimensões. Você vê que na primeira coluna em Hormá, nós temos esse Shen Kadosh na dimensão de Keter, Vav, Rei, Vav, e se você descer as linhas ali na 7ª linha, na dimensão de Netza, você também vai ter Vav, Rei, Vav. Os dois nomes são exatamente iguais. Estão na mesma coluna, porém estão em dimensões diferentes. Uma está em Keter de Hormá e a outra está em Netza de Hormá. Eles têm energias diferentes, Kavanah diferente, e ele traz para você nessa dimensão uma coisa diferente. Então, cada uma dessas colunas representa uma dimensão e suas linhas representam suas subdimensões. E para transitarmos com segurança entre eles, precisamos de uma guide, de um guia espiritual. E é exatamente por isso que nós vamos utilizar o método Reshei Tevot e depois vamos aplicar uma gemátria exatamente para sabermos o que esse código arônico está nos dizendo, o que ele nos dá para que possamos transitar de forma segura e eficaz entre esses mundos, para que possamos trazer aqui para essa dimensão exatamente aquilo que queremos. Essa tabela, eu não sei se eu já tinha comentado com vocês, esse número 72 não é por casualidades. Não existem casualidades e muito menos nesse código gigante chamado Torá. Esse 72 Shen Kadosh representa toda a bondade e misericórdia que um homem, que um ser humano pode usufruir aqui nessa terra. Exatamente, essas 72 energias que nós chamamos de 72 nomes de Deus trazem, imbuem dentro dela tudo aquilo que nós precisamos para viver aqui na Terra. Porém, isso é uma tecnologia extremamente avançada, que para se usar, precisa-se estar atento aos detalhes. E o primeiro é, você pode pesquisar essa tabela na internet, você pode visualizar, porém sem as minúcias, as especificações técnicas, você não vai conseguir utilizar essa ferramenta de forma propícia. Foi com esses 72 nomes que os profetas fizeram milagres absurdos dentro da Torá. Que Moisés abriu um mar vermelho, que na verdade era um mar de junco. Cabalisticamente nós sabemos que ali está dizendo para nós que através da união, permutação e uso correto dessas tabelas, nós podemos, assim como Moisés, manipular as forças da natureza. Ou seja, Moisés estava com o povo de Israel diante de um mar e atrás dele tinha o faraó. Ou seja, ele não tinha saída. A única forma era abrir o mar. Porém, para abrir o mar está além das expectativas humanas. Porque a natureza ela é governada por Elohim. Não há como você manipular as forças da natureza, a não ser que você utilize as chaves, ou seja, as letras que criaram todas as coisas. Porque aí você vai estar lidando com o nível da semente, com o mundo das causas. E é exatamente isso que nós estamos começando a aprender. Então, essa tabela é muito mais do que uma tabela. Porém, se você não entende, se você não sabe como, ela é apenas pontos escuros em uma tela clara. Não há absolutamente poder nenhum, porque o mundo espiritual ele é movido por suas intenções. E se você não sabe intencionar de forma consciente para ativar essas energias, elas vão continuar inativas. Então, o que nós vamos fazer agora é exatamente extrair, através desse método Reshei Tevot, que nada mais é do que você retirar a primeira letra do verso onde está justamente esse código arônico. Para isso, nós vamos lá no livro de Números, no capítulo 6, do verso 23 ao 27. Esses versos têm exatamente 15 palavras. Nós iremos retirar a primeira letra que compõe cada uma dessas palavras. Esses 3 versos, eles compõem a tão famosa e conhecida bênção sacerdotal. Utilizando então Reshei Tevot, ou seja, tirando a primeira letra de cada uma das 15 palavras, nós teremos essa sequência. Yud, Yud, Vav, Yud, Yud, Pei,
Aleph, Vav, Yud, Yud, Pei, Aleph, Vav, Kaf, Shin. Nós temos uma sequência de 15 letras que foi exatamente retiradas de cada uma das 15 palavras, das suas iniciais. Se nós formos fazer agora a gemátria, ou seja, somarmos os valores numéricos dessas letras, que também são números, nós obteremos o número 570. Aqui eu quero que você preste atenção. Quando se fala de números, porque a Torá é números e letras, letra e número é a mesma coisa. Quando um número aparece na Torá com uma única unidade, por exemplo, o número 5, ele só ocupa a casa das unidades. Isso significa dizer que esse número está lidando com o mundo físico. Quando nós temos um número com unidade dezena, a Torá está nos comunicando que ele está lidando com duas dimensões, uma dimensão física e um início de uma dimensão espiritual chamado Yetzirah. Quando nós temos um número na Torá que contém unidade, dezena e centena, significa dizer que ele subiu um nível espiritual. Ele não só está lidando com o mundo físico, mas também com o mundo espiritual chamado Yetzirah, que é o mundo da formação, mas também está lidando com o mundo Beriá, ou seja, o mundo da criação. Aqui nesse código arônico, retirado através do Reshei Tevot, que foi a primeira letra de cada uma das 15 palavras dentro da bênção sacerdotal, nós obtivemos uma gemátria de 570. Significa dizer que nós temos 3 etapas. Nós precisamos do mundo físico, do primeiro mundo espiritual chamado Yetzirah, e do mundo da criação, que é chamado Beriá. Então nós precisamos de um guia para as 3 dimensões. É isso que esse código 570 está querendo nos dizer. Então, dividindo esses números, nós vamos alcançar o seguinte. Primeira dimensão, que seria o número que está nas unidades. Começando então pelo número 5, que é exatamente o número de uma unidade, que está ocupando a casa das unidades. Esse número significa a dimensão de Asiá. Quem está na dimensão de Asiá? Na dimensão da ação, da fisicalidade. Somos cada um de nós que estamos querendo adentrar o mundo espiritual e utilizarmos essa tecnologia dos 72 nomes. Se formos agora para o segundo número, que é o número 7, nós estamos agora na casa das dezenas, 57. 57 é a gemátria da palavra Magid, guia espiritual literalmente. Só que, quando nós vamos para a terceira casa, que é 570, ele me diz não só que precisa de alguém no mundo de Asiá, que está invocando este Magi, ele me diz que precisa de um Magi quando eu estou em 57, e ele me diz que eu preciso de um Magi adentre os mundos espirituais em 3 níveis. Agora nós precisamos encontrar um Magid, um guia espiritual que tenha essa magnitude, que possamos nos conectarmos a ele e ele está alinhado conosco também e nos permita, nos dê esse selo para adentrarmos os mundos espirituais de forma segura e trazermos exatamente aquilo que queremos. Na árvore da vida nós temos 10 dimensões e nós obtivemos aqui uma gemátria de 570. Você concorda comigo que 570 equivale a 10 vezes 57, ou seja, 57 nós vimos que é a gemátria da palavra Magid, guia espiritual. Então isso significa dizer que nós precisamos de um guia que nos leve às 10 dimensões, que nos dê trânsito livre, digamos assim, de forma protegida entre todas as dimensões. E não só isso, como a própria bênção arônica, ou seja, como o próprio código arônico, a bênção sacerdotal diz exatamente assim. Fala a Arão e a seus filhos dizendo: assim abençoarás os filhos de Israel. Dize-lhes: Adonai te abençoe e te proteja. Que Adonai irradie seu rosto sobre você e o favoreça. Que Adonai levante seu rosto sobre você e lhe dê a paz. E porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Essa bênção sacerdotal ela é gigantesca em códigos, mas hoje nós vamos utilizar apenas essas 3 coisas que eu quero falar para vocês. Quando ele diz que Adonai irradie seu rosto sobre você e o favoreça, que Adonai levante o seu rosto sobre você e lhe dê a paz, e porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Através desse guia espiritual, as 2 partes da árvore da vida, que é justamente o arquétipo, ou seja, toda vez que nós estamos falando de mundo espiritual, estamos falando daquilo que a Torá chama de árvore da vida. E toda vez que estamos falando de árvore do conhecimento do bem e do mal, nós estamos falando dessa dimensão que nós estamos, a dimensão de Malhut, a dimensão de fisicalidade. Nós estamos exatamente onde se encontra a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque tudo aqui é dual.
tudo está, ou é certo ou é errado, ou é isso ou é aquilo. Esse lugar que nós estamos é exatamente isso, é o lugar da árvore do conhecimento do bem e do mal, e todos os dias nós somos tentados de certa forma pela nossa má inclinação, que é a serpente codificada ali dentro do jardim do Éden, exatamente para comermos desse fruto e nos afastarmos da árvore da vida, do qual daquele que come tem vida eterna. Quando essa bênção diz assim, que Adonai irradie seu rosto sobre você e o favoreça, ele está falando de uma parte da árvore da vida, que se chama pequeno rosto, que é Zerampim, que é essa parte que compõe Hormá, Biná, Tiferet, Netzah, Hod e Esod. Quando ele fala que Adonai levante seu rosto sobre você e lhe dê a paz, ele está falando de uma dimensão acima, de um rosto que está acima. Esse é o segundo rosto. Só que para que Adonai ele irradie seu rosto sobre nós, para que ele levante o seu rosto para nós, nós temos que estar dentro dessas dimensões. Para estarmos dentro dessas dimensões, nós precisamos de um Magid, de um guia, exatamente isso. E precisamos de um guia, como disse o Código Arônico, que não só esteja no mundo de Yetzirah, o primeiro rosto, mas também no mundo de Beriar, que é o mundo da criação. Por isso que quando nós fizemos ali a gemátria desse verso, desse código arônico que está dentro da bênção sacerdotal, nós obtivemos um número de 3. Ou seja, nós obtivemos uma unidade, uma dezena e uma centena, 570, ou seja, 10 vezes 57, que significa a totalidade de toda a árvore da vida. Então, com esse Magid, que nos permite, que nos guia nesse mundo espiritual, aí sim, poderemos usar o Shem Kadosh, cada um dos 72 nomes, porque teremos o quê? Como diz o último verso da benção arônica. E porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Quem é Israel? Toda alma que alcança o nível de Hormá e de Biná, ou seja, que estuda a Torá em sua internalidade, que conhece exatamente isso que nós estamos começando a conhecer. Esse é Israel, príncipe de Deus, aquele que recebe uma unção depois de lutar com o anjo da morte em vale, ou seja, em um momento escuro, em um momento baixo da vida, porque ninguém chega nos caminhos da Cabalá se não estiver passando, se não já tiver passado por momentos, digamos assim, que o prove. Infelizmente, nesse mundo é dessa forma. E é por isso que quando você tem um Magid, voltando ao assunto, você consegue fazer com que Adonai irradie o seu rosto sobre você e te favoreça. Que Adonai levante o seu rosto sobre você e lhe dê a paz. E ele põe o seu nome, porque você vai estar nessas dimensões com um daqueles 72 nomes. E diz assim, e porão o meu nome. Aí sim, você vai poder colocar o Shem Kadosh, um desses 72 nomes. Ele te abençoará. Ele te abençoará por quê? Porque dentro do nome que você carrega, já tem a própria bênção, a própria energia, a própria luz que você precisa. Porém, precisa de um Magid, um guia espiritual, para te levar nessas dimensões de forma segura. Então, voltemos ao assunto. Então, portanto, o número adequado para adentrarmos nesse mundo é algum guia espiritual que tenha dentro do seu nome essa gemátria de 570. E o que eu encontro dentro da gemátria exatamente são 2 anjos que podem servir de guias. O primeiro deles é Metatron, que é uma raça coletiva da fonte imaculada das almas, da Neshama dos seres humanos. Digamos que Metatron, que é esse anjo super poderoso, que a sua cabeça está em Beriá, ou seja, no mundo da criação, enquanto o seu corpo está em Yetzirah. Eu sei que isso é muito profundo, mas atente apenas para a simplicidade dessas palavras. Então, esse seria um guia muito perfeito, porque ele ocupa 2 mundos. Ele ocupa o mundo da criação, que é a Beriá, e ele ocupa o mundo da formação, que é Yetzirah. Então, nós temos aqui um guia que podemos pedir para que ele nos ajude e nos encaminhe nesse processo espiritual. Porém, quando você vai fazer a gemátria da palavra do próprio anjo, Metatron, você vai obter o seguinte resultado. O valor numérico desse nome, ou seja, desse anjo, equivale a 314. E não esqueça, nós precisamos de um Magen que tenha o quê? 570 de gemátria, de energia dentro do seu nome para poder transitar entre os mundos. Embora esse anjo ocupe 2 lugares ao mesmo tempo, 2 dimensões, não 2 dimensões em si, porque são muitas, mas o mundo da criação e o mundo da formação, mesmo assim, ele só tem 314 na sua gemátria, na gemátria do seu nome. Mas eu encontro um outro anjo,
exatamente o Oraiel, e os dois nomes estão sendo pronunciados de forma um pouco diferente. E dentro da gemátria desse anjo nós encontramos o número 256. Então, por obviedade, 314 é maior do que 256. Porém, esse segundo anjo que tem essa gemátria de 256, ele é um anjo totalmente yetzirático, ou seja, ele domina o mundo de Yetzirá. Então, nós vamos fazer o seguinte: se a palavra Metatron, ela tem 314 de gemátria, e esse anjo ocupa tanto a dimensão de Beriá, que é a dimensão da criação, é onde está a cabeça de Metatron, e o seu corpo está em Yetzirá, e nós vamos agora usar um outro anjo, que é o Oraiel, que ele tem 256 na sua gemátria, e ele está totalmente dentro do universo de Yetzirá, que é o mundo da formação. Quer dizer que o corpo do anjo Metatron e o corpo do anjo Oraiel, eles estão na mesma dimensão. E se eu juntar, e se somarmos 314 do primeiro anjo, que é o Metatron, mais 256 do anjo Oraiel, nós teremos exatamente a equivalência do Magid que precisamos para adentrar os mundos, 570. Encontramos um guia espiritual à altura, ou seja, que nos dará o selo para transitarmos nesses mundos. Eu compreendo que é um pouco complexo e eu tento deixar o mais simples possível, porque o que eu quero é que você utilize essa tabela de forma prática. Eu sei que a parte específica, ou seja, as especificações dos anjos, das gemátrias que nós estamos fazendo aqui, é muito mais profundo do que isso. Então, só quero que você entenda que para transitarmos nesse mundo estaremos utilizando uma carruagem, ou seja, um veículo que nos fará subir os mundos espirituais de forma segura e de forma tranquila. E esses dois anjos, a união deles dois, fará com que nós possamos utilizar essa tabela de forma tranquila, para que quando estivermos diante de Adonai, ele irradie o seu rosto sobre nós, ele levante o seu rosto sobre nós e ele também nos abençoe. Por favor, entenda que todas essas palavras são metafóricas. Nós estamos falando de energias, nós estamos falando de mundo espiritual. Então, quando eu digo esse nome desses dois anjos, os anjos, eles podem se transformar no que eles quiserem. Eles têm essa capacidade, porque a energia, quando chega aqui nessa dimensão, ele pode se transformar de várias coisas, em diversas formas. Então, eu quero que você só entenda isso, que ele pode se apresentar a você de diversas formas. Porém, para chamarmos esses dois anjos, precisamos unir os dois. Unir as suas duas energias. A 314 do anjo Metatron e também 256 do anjo Oraiel. E como fazemos isso? O poder dos anjos está no nome deles. Então, o que nós vamos fazer para juntar essas energias é exatamente uma permutação, um entrelaçamento entre os seus nomes, entre as letras dos seus nomes mais especificamente. Eu sei que esse vídeo provavelmente vai ficar muito denso e é preciso que você o veja mais de uma vez, que você anote todas as coisas para que chegue essa compreensão na sua mente e você possa utilizar depois as kavanás corretas. Eu tenho total compreensão de que tudo que eu estou falando aqui para você é muito mais profundo e complexo. Talvez muitos de vocês apenas estão ouvindo isso pela primeira vez. Não tem problema. Cada vez que você escuta, cada vez que você volta, cada vez que você vê e revê, isso vai criando em você vasilha, vai criando em você caminhos espirituais para que você possa traçar tudo isso, ou seja, caminhar por esses mundos de forma mais tranquila. Então não se assuste se à primeira vista você não está entendendo. Eu tenho certeza que você repetindo algumas vezes, fazendo algumas anotações, fazendo até alguns desenhos, sabe, para poder fazer como um tipo de mapa para você entender aquilo que está sendo dito. E qualquer coisa, por favor, pode ser por e-mail, nos comentários ou até mesmo no canal do Telegram. Eu vou estar à disposição de vocês. Eu tenho certeza que esse assunto ele é muito mais complexo. E não é só complexo de explicar para você, mas também é um pouco mais complexo para utilizar. Porque não é só uma visualização. Não é só você fazer um escaneamento da tabela. E até você pode fazer com a kavaná específica, como eu ensinei para vocês. Mas se você quer obter cada um daqueles pacotes de luz que está dentro desses Shem Kadosh,
você vai ter que utilizar um Magen, ou seja, você vai ter que utilizar um guia. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Então, nesse vídeo, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos ativando um chamado código arônico que está dentro da bênção sacerdotal. O que nós fizemos? Nós retiramos, através do método Reshetavot, exatamente a primeira letra de todas as 15 palavras que aparecem nessa bênção. E deu uma sequência de letras cuja gemátria, ou seja, o valor numérico total foi 570. Nós vimos que cada um dos números e as suas posições equivalem a mundos espirituais. Um número só significa dizer que estamos falando de mundo físico. 2 números, unidade e dezena, o mundo de Yetzirah, que é o mundo da formação. 3 números, unidade, dezena e centena, nós estamos falando ali um mundo acima, um mundo da criação, um mundo de Beriá. E nós vimos que nós precisamos de um guia que nos leve nas 3 dimensões, ou seja, a partir do mundo físico, passando pelo mundo de Yetzirah, que é o mundo da formação, e o mundo de Beriá, que é o mundo da criação. E nós encontramos então uma junção de 2 Magid. Um foi o anjo Metatron e o outro foi o anjo Oraiel. Então, esses 2 anjos unidos, entrelaçando as energias dos seus nomes, eles vão nos ajudar a entrarmos nesse mundo de forma segura e utilizarmos os 72 nomes de forma eficaz. Então, para fazer uso dos nomes angelicais, seguimos um antigo procedimento cabalístico e unimos as letras dos 2 nomes. Isso indica sua unidade. Eles 2, como uma unidade, vai servir como nosso guia. E para isso, nós precisamos unir os seus nomes. Nós não podemos dizer, por favor, vocês podem se unir. Existe um método para fazer isso. E exatamente a permutação, a união dos seus nomes, que vai ficar exatamente assim. Nós temos então o nome do anjo Metatron, que é formado pelas letras Men, Tet, Tet, Resh, Vav, Nun. E temos também o nome do anjo Oraiel, que está composto pelas letras Aleph, Vav, Resh, Het, Yud, Aleph, Lamed. O nome combinado é assim: Aleph, Men, Vav, Tet, Resh, Tet, Het, Resh, Yud, Vav, Aleph, Nun e Lamed, cujo valor numérico é 570. Então, nós temos agora um conjunto primeiro de letras que foi exatamente o código arônico, que foi o primeiro que foi retirado, que é 570, que foi a união daquelas 15 letras iniciais. E temos agora as letras combinadas dos 2 anjos, que são os 2 Magid. Como nós fazemos então para ativar? Quando você quer chamar uma pessoa, você chama ela pelo seu nome. Se você se chama, por exemplo, Juliana, e se eu chamar você de Maria, você não vai atender. Por isso, precisamos chamá-los. E para chamá-los, nós precisamos vocalizar os seus nomes. Eu não preciso que você só visualize, porque nesse caso da ativação de uma guia, visualizar só isso não adianta. Não é assim que funciona esse código no mundo espiritual. Você precisa emitir um som para chamá-los. Então, para chamá-los, nós temos que vocalizar. E para vocalizar, nós precisamos colocar as vogais inerentes a cada uma dessas consoantes, ou seja, cada uma dessas letras hebraicas, porque elas não têm vogal. E como eu não estou ensinando aqui hebraico para você, e simplesmente eu estou querendo que você entenda como se faz isso, eu vou colocar aqui como se evoca, ou seja, como se chama esses 2 anjos, que agora é um só Magid, porque nós juntamos, entrelaçamos as suas energias através da permutação dos seus nomes. E também vou ensinar aqui para vocês como nós pronunciamos, vocalizamos a palavra Magid, porque precisamos vocalizar os 2, Magid mais o nome do guia, que é exatamente a junção desses 2 nomes. Uma outra coisa que eu quero que vocês entendam, inclusive até provavelmente vocês já perceberam, que os 72 nomes da tabela, eles são tríades, ou seja, eles são formados por 3 letras. E por que 3 letras? Porque a árvore da vida, todo esse mundo espiritual que nós chamamos de árvore da vida, ele é formado por 3 colunas, coluna da direita, a coluna da esquerda e a coluna central. Então, por isso, cada uma daquelas letras, elas representam uma coluna específica. Da mesma forma, quando nós vamos vocalizarmos, ou seja, quando nós vamos chamarmos o Magi, que é exatamente esses 2 anjos, que é um só agora, nós também teremos que dividir essa sequência de nomes deles em 3, ou seja, em 3 colunas. Então, juntamos todas as letras e agora nós vamos dividir de 3 em 3. Então, esses nomes vocalizados, eles ficam assim. Ha, miwa, que o V, ele tem som de U. Então, você vai pronunciar Ha, miwa, te, re, te.
Yo, va-a-nu-la. Ele formou uma melodia, um som, um tipo de vocalização, porque nós pegamos as letras e colocamos as suas vogais inerentes. Então esse é o nome do guia, ou seja, desses dois anjos juntos. É um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados, mas não são nomes de seres dessa dimensão. Então, o que é vocalizar é você fazer vibrar essas letras, essa melodia. É para fazer desse jeito que eu estou falando, com essa pronúncia? A vocalização, eu só estou dando para você exatamente isso. A letra com sua vogal, o som, mas a melodia, quem vai fazer é a sua alma. Quando você estiver meditando, quando você estiver dentro desse mundo espiritual, a sua própria alma ela vai entoar uma melodia. E eu não posso ensinar isso para você porque é de cada um especificamente. Agora nós vamos também fazer a mesma coisa, a vocalização daquelas primeiras 15 letras que nós vimos ali, dividido em 3. Nós temos Yud, Yud, Vav, Yud, Yud, P, Aleph, Vav, Yud, Yud, P, Aleph e temos Vav, Lamed e Shin. Nós dividimos em colunas de 3 e a vocalização fica assim: Yo, Yo, A, Yo, Yo, P, A, Wa, Yo, Yo, P, A, Wa, La, Shin. Agora, essa é a vocalização, a melodia, você faz do jeito que você quiser, você canta no ritmo que você quiser. Agora, esse ritmo, quando você estiver na meditação, você vai perceber que aos poucos a sua própria alma entoa uma melodia. Então, hoje eu deixei aqui para vocês exatamente o código arônico. O Magid, que é a união desses dois anjos, mais a própria palavra Magid, que faz com que eles venham. Entendeu? Que é o título deles. Por exemplo, quando você vai falar com uma pessoa, você coloca geralmente o pronome de tratamento. Ou seja, por exemplo, se você vai falar com uma pessoa idosa, você chama senhor, senhora. Se você vai falar com um juiz ou uma juíza, você fala meritíssimo. Se você vai falar com um rei e uma rainha, você fala majestade. Quando você vai falar com esses dois anjos, você vai chamar Magid. Por isso que nós estamos fazendo a vocalização tanto do nome quanto do próprio pronome de tratamento, que é o Magid. Então, primeiro você vai vocalizar a palavra Magid, que está aí, exatamente como nós fizemos, e depois você vai vocalizar o nome exatamente do Magid que você está chamando, que é exatamente a união desses dois anjos. Então, o que eu deixei disponível para vocês nos 2 vídeos, no primeiro são os salmos, ou seja, os preparativos para uma meditação, para começarmos a lidar com esses nomes sagrados, e dentre eles foi
fazer o Netrilah Yadayim, a lavagem das mãos, fazer a recitação daqueles salmos e todos aqueles pré-requisitos que eu coloquei no caderno no primeiro vídeo. Agora, nesse vídeo, nós estamos ativando o código arônico, que é exatamente chamando um guia espiritual para nos conduzirmos quando entrarmos nas dimensões espirituais com cada um desses 72 nomes. Essa é uma forma de ativar esse Magid. Porém, existem mais outras formas que eu vou enviar o vídeo para vocês, caso vocês não se familiarizem com esse. E como você faz isso? Você vai entrar em estado meditativo, você vai fazer a lavagem das mãos, a recitação dos salmos, e você vai começar a fazer a meditação, procurar um lugar que não tem interferência, seguir todo aquele passo a passo do primeiro vídeo. E você vai entrar nesse estado meditativo, só que agora você não vai só visualizar, você agora vai vocalizar. E essa vocalização, você vai percebendo que você vai começar a entrar em um estado de mente alterada. E aí vai depender muito de como você está nessa caminhada, nesse início de caminhada espiritual. Como que você está espiritualmente? Isso vai contar bastante, porque às vezes você vai ter que fazer mais de uma vez. Porque quando você ativa esse guia, algo acontece. Não é algo imperceptível, pelo contrário, ele vai se achegar a você e você vai sentir. E você vai sentir, talvez não no seu físico, mas na sua Neshama, nos seus mundos superiores, você sim vai ter as visões igual como você tem quando está sonhando. É real. Então, você às vezes vai ter que fazer essa vocalização muitas vezes. Eu não sei se você vai ativar esses guias na primeira vez. Eu não sei se você vai ativar esse guia na segunda vez. Eu não tenho como precisar. O que eu estou fazendo é te dando a ferramenta espiritual. Mas a eficácia dela vai depender de como você está utilizando e da sua kavaná específica. E sério, eu tô gravando aqui para vocês, mas eu fico imaginando o quanto que isso é novo na cabeça de vocês. Eu também vejo o zelo de cada um. Eu tenho acompanhado os comentários, assim que eu posso eu respondo de imediato. E sei exatamente a sede da alma de cada um de vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um caderno desse tipo específico de meditação. Eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo, fixado, para que você veja o passo a passo de tudo que eu falei aqui. Exatamente. Como começar a lavagem das mãos, leitura dos salmos e assim sucessivamente até que você consiga fazer essa vocalização. No próximo vídeo eu vou fazer ainda outros tipos de ativação de Magid. Esse é um dos, mas nós temos outros que talvez você se familiarize mais. Então eu vou deixar disponível para você, porque só depois é que eu vou começar a dar para vocês a kavanote específica de cada um daqueles nomes, para que vocês possam utilizar de forma eficaz na vida de vocês. Você vai ver que eu vou acrescentar nesse caderno, ou seja, um pedido para que você se coloque dentro de um hexágono e provavelmente eu vou utilizar o Magen Davi, mas isso vai estar descrito nesse caderno e eu peço que você siga o passo a passo caso realmente você queira obter algum tipo de resultado. Você tem uma ferramenta extremamente poderosa nas suas mãos que são esses 72 Shem Kadosh, ou seja, nomes santos, e você precisa saber como usá-los, porque de nada adianta você ter algo tão poderoso nas mãos e não poder usufruir. Então vocês estarão recebendo o caderno e também outros vídeos com algumas outras ativações que você vai poder fazer do Magid, que é do guia espiritual, e também algumas outras instruções para que você fique atento, porque nós estamos lidando com o mundo espiritual e como eu não sei como está a sua espiritualidade, eu não consigo acompanhar isso daqui. É claro e evidente que nós estamos vivendo aonde? No mundo dual, árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu coloquei aqui um passo a passo simples para que você ative esse guia na sua vida. Ele já está muitas vezes, esse aqui é para adentrar os mundos superiores, mas as outras meditações eu vou deixar disponível para vocês exatamente como ativar o seu guia espiritual, de verdade, aquele que está com você desde que você chegou nesse mundo, mas que muitas vezes você não ouve. E acredite, não só tem um do lado do bem, digamos assim, também tem o outro lado, porque nós estamos num mundo de dualidades. Então quando eu dou um passo a passo simples aqui para você, é seguro para que você ative o guia do lado certo. Inclusive, eu quero que você, na hora que estiver fazendo essas vocalizações, não me esqueçam da água, não me esqueçam de se colocar dentro do Magen Davi, que eu vou explicar no caderno, e também façam testes quando você estiver em contato com esse guia. Se você não tem ainda um espírito de discernimento, é necessário fazer com esse guia um teste para saber se ele vem do lado da Kedushá ou do lado da Tumá, ou seja, do lado da santidade
ou do lado da impureza. E aí é importante você colocar dentro desse hexágono alguns nomes sagrados, ou seja, nesse sim você não vai vocalizar, você vai visualizar e se colocar dentro do Magen Davi, porque na hora que você se coloca ali dentro, com esse nome específico que eu vou passar para você, você vai ficar protegido, porque isso é como se você fizesse uma ligação pedindo que viesse um guia para você. Quando você vai ligar para cada um dos estados aqui do Brasil, o que você tem? Você tem um código de área específico. Às vezes você tem um mesmo número, porém muda só o código. Exatamente isso. Se você faz uma vocalização diferente, você pode ter alguns números iguais, mas vai acabar caindo uma ligação para outro tipo de pessoa. Então não quero que você ative uma coisa que não é para ser ativada. E se você ainda não se sentir seguro, você pode só fazer essas vocalizações, a princípio para aprender. Quando você estiver vocalizando, você coloca as mãos, ou seja, uma das mãos, fechando a sua boca. Exatamente esse símbolo é para dizer que você não está fazendo isso de forma real no momento, você está fazendo como treinamento. Isso protege o som que sai da sua boca. Eu disse para vocês que lidar com esses 72 nomes são complexos, isso porque ele lida com todas as energias desse mundo. E pode acreditar que nós estamos fazendo aqui é como se fosse uma gota no oceano. Tem muita coisa a ser dada, mas eu não posso simplesmente abrir tudo aqui no YouTube em uma classe, ou seja, em um vídeo de 20, de 40 minutos no máximo. Eu preciso ir aos poucos e dando para você aquilo que você pode usar. Estou indo passo a passo para que você possa usar com segurança, porque de verdade, o verdadeiro segredo desses 72 nomes eu ainda não consegui passar para vocês. Eu fiz uma primeira gravação, mas eu não consegui. Digamos assim que eu não tive autorização. Por quê? Porque precisa-se de vasilha. E eu não quero causar nenhum curto-circuito na vida de vocês. Exatamente por isso que eu passo esses passos simples, seguro, e que você, seguindo isso, você vai poder transitar pelo mundo espiritual como se deve.